Olá, boa noite. Uma boa noite a todos. Quinta-feira, dia 25 de agosto. Muita alegria para a gente começar mais um Gotas de Luz. Boa noite, Lia. Seja bem-vinda. Então é com muita alegria que a gente começa mais um Gotas de Luz. E a gente espera que essa mensagem, né, que essas gotas, elas possam alcançar a pessoa que esteja necessitando. Deixa eu tirar o som aqui, peraí. Uma pessoa que esteja necessitando, né, que a gente pede, né, que a espiritualidade possa encaminhar essa mensagem, essa postagem, né, na hora que ela for para o Instagram, para o feed, mas que aquelas pessoas que tiverem necessidade dessa mensagem, que elas possam ser encaminhadas para ela, né? Boa noite, Neto. Seja bem-vindo. Boa noite, Pepe. Bom, a mensagem de hoje a gente vai fazer desse livrinho aqui, que é o Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Tem muito tempo que a gente não faz desse livro. São mensagens bem curtinhas, mas muito profundas. Eu abri ao acaso, saiu a mensagem 92. E a mensagem 92 diz assim: não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, nas viagens, nas festas e nos folguedos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem. Aproveita e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los, e assim incessantemente. Há quem sacrifique o futuro, utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões, que retomam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente, nem te sacrificam o futuro. Boa noite, Cris. Aparentemente, quando a gente lê uma mensagem dessa, a gente às vezes não dá muita importância. Mas quando você para refletir, para analisar, né, direitinho, a gente vai vendo. Porque esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: eu tô precisando de uma praia, de esparecer, de sair para esquecer um pouquinho da vida, para quando voltar diferente. Aí eu falei o seguinte: a praia é muito bom e eu adoro. A praia, ontem a gente até estava estudando sobre isso, sobre os fluidos, e é comprovado que o mar, são duas combinações muito perfeitas, né? O mar e o sol, porque todos os dois são assim riquíssimos em fluidos. Então é por isso que muitas vezes a gente viaja, a gente vai para praia ou a gente vai para algum lugar, montanha, onde tem floresta, a gente volta com as energias recarregadas por causa desses fluidos. Desde que eu uma vez fiz um curso, eu estava estudando sobre fluidos e a pessoa falou sobre o mar, o meu contato com o mar passou a ser diferente. Eu procuro entrar no mar, ficar quietinha, fazer uma prece, porque é um lugar que a gente realmente se reabastece. Então aqui quando ela diz assim, né, das viagens, é lógico que eu estava falando para essa pessoa que a praia é muito bom, a gente realmente volta com as energias recarregadas. Mas os problemas que a gente tem aqui hoje, eles não vão desaparecer, porque eu fiz uma viagem, eu volto com as energias recarregadas. Pode ser que em virtude disso a gente consiga de uma maneira, né, com menos estresse, com menos agitação, a gente consiga perceber de repente um caminho para a gente resolver as questões. Mas simplesmente viajar
e achar que as coisas vão resolver, não. Mas o que ela diz aqui é que não é que a gente não possa, né, fazer aquilo que a gente, principalmente os mineiros, fazem todos os anos, né? A gente sai de férias, todo mundo gosta de ir para uma prainha. Isso é muito bom, como a gente disse aqui, a gente volta realmente reenergizado. Mas aqui ela vem mostrando que muitas vezes a gente acaba fazendo dívidas, contraindo dívidas para fazer, para viver esses momentos de festas, né, de viagens. Vamos viajar, vamos para fora do país, aí a gente se endivida e quando a gente volta, a gente nem volta, a gente já volta preocupado, porque as contas vão bater as nossas portas. Então, na verdade, a gente vai passar a ficar mais ansioso ainda. E ela diz aqui: busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente e nem te escravizam o futuro. Às vezes a gente vê pessoas que levam, né, a vida, às vezes não podem viajar, mas estão sempre bem. Porque é aquilo que eu sempre gosto de dizer. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Não é fazer apologia à pobreza, não posso viajar, tudo isso não me pertence. Não é isso. Mas é a gente buscar o equilíbrio em tudo. A gente trabalhar, a gente descansar, a gente viajar, a gente retornar, mas que nada dessas coisas venham a nos escravizar, venham tirar a nossa paz. Porque hoje, quando a gente percebe, né, nos atendimentos fraternos, pessoas que às vezes nos procuram, às vezes aflitas com problemas, quando você vai mexendo, a origem do problema está sempre na escassez do dinheiro, no aperto financeiro. Por quê? Porque às vezes extrapolou, porque às vezes meteu os pés pelas mãos, porque às vezes, como diz, a ambição, boa noite, Valéria, a ambição, o descontrole, o desequilíbrio. O nosso mal, gente, como diz, não existe, não tem nada que eu não possa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vamos dizer assim, o segredo está sempre no equilíbrio. Sempre no equilíbrio. Então, eu nunca viajo porque nunca vou viajar. Então, vou ficar só aqui porque isso é melhor. Não. Mas também eu não posso viver só dos prazeres, daqueles prazeres, principalmente que vão me trazer problemas futuros. Então, a gente precisa aprender a ter como diz, o caminho do meio, né? Nem 8, nem 80. A gente precisa aprender a ter o controle. É isso que a Joana vem nos convidar aqui. Por quê? Aquilo que a gente estava falando agora, porque a maioria dos nossos problemas, dos nossos desequilíbrios emocionais são sempre em virtude dos nossos desequilíbrios com relação à matéria. Então, assim, os nossos desequilíbrios com relação aos bens materiais é que causam os nossos desequilíbrios emocionais, na grande maioria das vezes. Raríssimas exceções, os desequilíbrios emocionais que a gente traz com a gente é em virtude de coisas do passado, de outras existências. Na maioria, são fruto da nossa irresponsabilidade com o uso do que o mundo material nos coloca à nossa disposição, né? É o uso desmedido da tecnologia, é o uso descontrolado da comida, é o uso descontrolado da bebida, é o uso descontrolado das festas. Entendeu? Porque a gente percebe isso, por exemplo, tem pessoa que começa na segunda-feira, em vez dela começar a segunda-feira agradecendo, porque é mais uma semana que está começando, porque é mais uma semana de possibilidades, de oportunidades, a pessoa já começa reclamando, chega na quarta-feira, ela comemora porque está no meio da semana, porque não sei o quê, né? É o meio da semana, e aí na quinta-feira ela já começa, né? Com as festas, com as... E aí vai quinta, sexta, sábado, domingo.
só de festa, de balada. A balada não me é lícita? Não posso? Posso. Mas aonde fica o equilíbrio? Então a gente tem que aprender que a gente tem que ter, né, um dia para orar, né, um dia da nossa atividade, orar das nossas atividades físicas, o nosso recolhimento, né, eu comigo mesmo. Então, quando a gente tem um controle, um equilíbrio, né, a gente tem toda a nossa, vamos dizer, a nossa rotina. Eu posso sair com os amigos, eu posso me reunir final de semana para um churrasco para quem gosta, eu posso tudo, mas eu tenho que ter equilíbrio. É isso que a mensagem aqui nos convida. E, como ela diz, o que ela no final ela fala, né? Para a gente buscar os prazeres simples, que não vão perturbar o meu presente nem escravizar o meu futuro. Porque também, muitas das vezes, os prazeres que a gente busca, eles nos perturbam emocionalmente. Trazem perturbações para nós. E ainda vai me escravizar com relação às dívidas, né? Com relação àquilo que eu fiz para conseguir ter aquele prazer momentâneo. Então, a mensagem aqui é muito simples e muito assim, direta. Equilíbrio. Se a gente fosse definir a mensagem da noite de hoje, seria equilíbrio. Tem uma frase de Paulo, né, que ele diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a gente pode, a gente pode tudo, mas nem tudo me convém. E que a gente tenha sempre o equilíbrio nas nossas atitudes. Tá bom, gente? Grato pela reflexão. É isso aí. Ô Neto, eu não sei seu nome, mas uma coisa que você falou aqui, que é muito importante. As questões que estava me perguntando ao longo da semana. Essas reflexões são muito importantes para nós. A gente, às vezes, passa a vida numa correria e não para olhar para dentro da gente, para se perguntar como eu estou, como está a minha vida, o que eu posso fazer para eu me melhorar, para eu melhorar a convivência com aqueles que estão comigo, para melhorar o relacionamento em família. Essas questões que a gente para um pouquinho e se pergunta. Isso é muito importante, porque isso traz conhecimento, isso traz autoconhecimento. Isso muitas vezes traz as respostas, como você disse aqui, das nossas perguntas. Muitas vezes a gente para e faz essas reflexões que no burburinho, né, na correria do dia a dia, a gente não consegue encontrar. Quando a gente fala, né, a gente precisa, como diz Emmanuel numa mensagem, a gente precisa do espiritismo, a gente precisa do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E a espiritualidade, ela só vem... Nelson, não esqueço mais, é o nome do meu pai. O livro da Joana é o Vida Feliz, um livrinho, um livretozinho bem pequenininho, só de mensagens. Chama Vida Feliz. Então a gente precisa do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, porque espiritualidade... O católico, o budista, o muçulmano, seja quem for, nós todos podemos ter, porque o que é a espiritualidade? É um encontro eu comigo mesma. É só eu comigo mesmo. Então, se a gente para todos os dias, 10 minutinhos, silencia calmamente, bota uma musiquinha, né? Bem assim, tranquila, se possível, sozinha, no silêncio. A gente começa a criar esse hábito, a gente começa a perceber, vocês vão ver que as coisas vão acontecendo, a gente começa a ter inspirações, a gente começa a achar, né, Nelson, isso que você falou aí, as respostas para aquelas perguntas que a gente tem. Esse livrinho é uma bênção. Às vezes eu abro ele uma vez por dia. E quando não é ele, é um outro, Emmanuel também, assim, eles nos respondem, eles trazem aquelas dúvidas que a gente tanto tem. Então, gente, a reflexão que a gente tinha para hoje é essa.
Então, a palavra que fica para a reflexão de hoje, equilíbrio. Equilíbrio. E sempre que puder, faz um pit stop durante o dia. Vamos criando esse hábito, né? Para a gente fazer essas reflexões. São muito importantes. Muito importantes. Então, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, me dando essa oportunidade, porque uma vez que eu venho aqui, eu tô falando para esses ouvidos, porque se Deus deu pra gente 2 olhos e 2 ouvidos, é pra gente ver mais, enxergar, né? Observar, ouvir e falar menos. Tá bom? Então, assim, é muito importante esse trabalho para mim, porque cada vez que eu falo isso vai entrando em mim também. E se essa mensagem, eu deixo aqui, assim, pedindo a espiritualidade, que se essa mensagem for necessária para alguém, que eles possam fazer essa mensagem chegar a essas pessoas que necessitam. Um grande beijo no coração de todos vocês. E amanhã a gente está aqui de volta, às 18 horas. Todos os dias às 18 horas, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem em paz.